2, que vai ser dia 17, tá bom? Não, só confirmando para vocês. O dia da aula de vocês é 18, 19, de vocês, tá? A semana do dia 19. Então, vocês vão começar, vocês vão fazer uma provinha sobre os transtornos. Então, a gente começou em outubro, depois da AP1, e todas aquelas aulas de outubro até aqui, nós vamos estudar e vamos fazer a prova na AP2, tá? Daí, quando vocês fizerem a AP2, vocês já vão estar se preparando para a entrega final do trabalho, tá bom? A gente conversa sobre as dúvidas, alguma coisa que vocês tiverem. A semana que vem, preparamos a prova da AP2, fazemos a aula 11, encerramos assuntos de transtornos propriamente dito, embora eles sejam temas muito complexos e muito associados à psiquiatria, eles são temas que nós vamos discutir para ficar só depois super obesidade para as 2 últimas aulas, tá bom? Então, praticamente 17 e 24, a semana do dia 17 e a semana do dia 24 de novembro são as últimas mesmo, e entrega o trabalho, aí a gente faz a finalização do trabalho, e daí a primeira semana de dezembro a gente já começa a fazer as finalizações, tá? Eu vou espelhar para vocês a aula 10, hoje, que é uma conversa sobre a prática do slide de vocês, tá bom? Da aula. Aqui tem uma mensagem para mim que nem todo mundo vai poder ver esse arquivo. Vocês podem abrir o de vocês, por favor? Eu estou pedindo aqui a aula, mas não sei se ele está vindo essa mensagem, que nem todo mundo pode ver. Eu queria deixar junto aqui conosco. Oi, professora. Eu procurei essa aula nos arquivos e, para mim, pelo menos, não estava disponibilizada. Só tinha até a aula 9. Ué? Não, eu coloquei para vocês com antecedência, Andréia. Vocês me pediram com antecedência. Ela aparece aqui, ó. Você consegue vê-la agora? Não, ela está aparecendo na tela. O que eu procurei um pouco antes da aula hoje foi porque eu gosto de imprimir e fazer as anotações na impressão. E aí eu não achei. Mas pode ser só... Ela está fora da ordem. Ela estava fora da ordem. Você não quer conferir novamente? Que eu vi que ela estava em terceiro lugar na lista dos arquivos. Se você ler para cima na lista, pode ser que você encontre. Então, professora, eu estou olhando aqui agora, a minha última é a aula 9. Então, deixa eu ver se aparece para mim, porque eu também tive essa dúvida quando eu lancei, mostrei para vocês, mas eu não deixei de mandar para vocês. Quer ver? A eu vou ver se eu Aline, a consegui. Bruna, a Júlia falaram que não aparece para elas. Não aparece para elas, né? Mas eu mandei com antecedência para vocês a semana passada. Mas deve ter Vamos tido baixar alguma coisa aqui. que não veio. Ué? Eu tô me sentindo tão, assim, importante, viu, André, de conseguir antecipar as aulas, mas aqui o arquivo não quer abrir para mim. Não sei por que ele não quer abrir. Vocês estão me dizendo, né, que aqui não aparece também, né? Né? Deixa eu só... Desculpa, gente, eu sempre faço com antecedência. Dessa vez eu fiz uma listinha de todas as turmas que eu mandei, a de vocês está aqui também, que foi enviado. Bom, mas a gente pode correr o risco de se enganar, mas o Teams não se engana, né? Deixa eu só ver se ele baixa para vocês agora. Aí já entra bem bonitinho. Veja lá, agora vai entrar, Andréia. Tá, já pedi. Eu posso ter me confundido, viu, Andréia? Mandei para todo mundo, coloquei OK aqui e não ter ido para vocês.
Olha, professora, eu não sei se é o meu Teams, enfim, pode ser, mas não apareceu. Não sei Peraí, se os colegas apareceram ou não. agora ele vai aparecer, ó. Muito lento aqui. Item 10 carregado, ó, aula 10 carregado, tá aparecendo para mim carregado. Ó, é o terceiro arquivo da lista. Pode conferir, por favor. Agora apareceu. Isso. Eu vou pedir para ele ficar evidenciado. Peraí. Isso, veja se você consegue. Não, apareceu sim, professora. Também ele está espelhado para vocês? Ele aparece espelhado para vocês? Espelhado. Aberto o arquivo para vocês? Para mim parece normal. Então, ele tá aparecendo a aula para vocês, né? Que eu pedi para apresentar. Está aparecendo a apresentação, né? Isso. Tá. Ótimo. Aqui ele está pensando. Ótimo. Muito bem, gente, obrigada que vocês estão me dizendo que aparece. Ok. Tá, eu coloquei aqui transtornos alimentares e a prática do nutricionista e do psicólogo como uma tentativa da gente conversar sobre os métodos que são tão importantes para nós, né, para a gente começar a conversar, né, para a gente abrir uma discussão de finalização desses temas, porque são muito importantes e vocês, principalmente na turma de vocês, houve uma pergunta, e algumas perguntas, não foi nenhuma pergunta, sobre o que nós devemos fazer ou como nós devemos fazer. O material da nossa bibliografia traz muito, de forma muito clara, as dificuldades de aderência ao tratamento, mas trazem também discussão muito importante sobre todos esses transtornos já trabalhados aqui, esse mês de outubro, e que tem sido tão desafiador, né? Ao final das aulas que a gente tem conversado sobre a prática, os alunos sempre comentam e se dão conta de como essa área é complexa e de como ela tem dados que são que alguns profissionais se sentem um tanto quanto impotentes de trabalhar, né? Então, aqui está enumerado as listas, nesta lista, os episódios de compulsão, anorexia, bulimia, ortorexia e vigorexia, como os temas que a gente conversou nessas aulas, como se vocês não tivessem conversado ainda sobre esses assuntos. Obviamente, vocês já conversaram, já estudaram em outras disciplinas, mas aqui, sob o ponto de vista psicológico, o item 6 desse slide sugere que conversar sobre transtornos, eles podem, principalmente para o nutricionista, desenvolver a necessidade de se considerar a depressão e se considerar a ansiedade, e o luto, e angústia, e até ideias fixas de tentativas ou de busca, e até de resultado, de conseguir o intento de provocar o suicídio. Então, assim, nós estamos numa interface de áreas muito complexa e que não é impossível de tratar, mas que é considerada os assuntos mais complexos. Então, nós estamos tentando conversar sobre essas mudanças e sobre as nossas práticas nas mudanças de comportamento dessa área. Eu escolhi preparar a aula sobre prática nesse texto pequenininho de 180 páginas, que se você se interessa por transtorno, você vai ler de uma capa a outra muito rapidamente. Ele foi preparado no começo do semestre para conversa de aula, nas aulas sobre prática, e
ele tem alguns 3 ou 4 capítulos que falam especificamente dessa dificuldade e desse desafio para o profissional da nutrição e para o profissional da psicologia associar essa compreensão do discurso do paciente à prática que nós vamos sugerir, ou vocês vão sugerir, e de mudança de hábito, de observação do comportamento, de cuidado com as compras e com os estoques de alimentos, de mudança no manuseio dos alimentos, nas receitas. Quer dizer, então, quando você aborda o paciente, você já tem muitas tarefas na primeira consulta, que é você alinhar tudo aquilo que ele está pensando a respeito de nutrição e perceber o que ele deseja da nossa tarefa, e concordar com ele em algumas coisas e sugerir mudanças, demonstrando para ele que a gente não concorda com o que está acontecendo com ele e, principalmente, que se está diagnosticado um transtorno, que ele está diante de um grandíssimo problema, que é uma doença. Então, assim, muitos chegam para nós querendo eliminar peso, ou querendo eliminar, no caso, a ansiedade que provoca o aumento de peso, e a pessoa não se dá conta de que ela está imersa em uma patologia. Então, que ela está com dificuldades porque ela tem uma patologia. Então, um primeiro ponto sugerido já nesse texto da Henriette Abramides Bucaretti, que é uma autora da área de vocês, que organiza esse texto, então tem alguns capítulos que não foi ela que escreveu, mas um específico sobre bulimia e anorexia nervosas, ela é ela que escreve. Então, ela faz alguns pontos iniciais da conversa sobre a prática, que são muito importantes. Então, ela sugere que, primeiro ponto, a gente já localize as dificuldades desse paciente em relação à nosografia ou o acompanhamento, né, a prescrição psiquiátrica. Então, vamos começar conversando sobre aquele paciente que ainda não está com acompanhamento psiquiátrico. Então, ponto de partida é considerar que dentro do campo de transtornos é preciso acompanhamento psiquiátrico. Ah, mas esse paciente é resistente, mas ele não quer acompanhamento médico e tal. Bom, depois que você já percebeu que ele tem um quadro de transtorno, né, basta uma consulta, às vezes, de 40 a 50 minutos, o que é uma consulta extensa e muito detalhada, para você perceber que ele mesmo vai narrando as condições que ele está, ou quem está junto com ele vai narrando e ajudando a compor, e às vezes descrevem o transtorno de ponta a ponta, e você, ao final dessa conversa, você já não tem dúvidas que a pessoa está comprometida ou está se comprometendo à medida que o tempo vai passando. Então, primeiro ponto é considerar que em episódios de compulsão, em detalhes de anorexia, em detalhes de bulimia, que os pacientes costumam ter mais dificuldade de assumir ainda, que é doença e que a pessoa está com sintomas de doença. Em casos que eu acho mais camuflados, que são os de ortorexia e até de vigorexia, é preciso de acompanhamento psiquiátrico. Tá? E muitas vezes esse acompanhamento ele só é bem sucedido se o indivíduo faz uso da medicação adequadamente. Porque também tem aquele paciente que vai nos procurar, que é uma solução rápida, principalmente na psicologia, que é uma solução rápida de uma vida de 30 anos, de uma vida de 20 e poucos anos, e às vezes conduta completamente inadequada ligada ao campo da alimentação, e isso é consequente em outras áreas também, e ele quer uma mudança assim rápida. E nem sempre isso acontece. Então, é preciso fechar todas as brechas de acompanhamento desse paciente e situar esse paciente no campo da psiquiatria. Mas você é psicóloga, você não trata pela conversa e tal.
o tempo da liberdade em relação a vencer essa patologia já passou. Então, a pessoa era livre para comer o que quisesse, por isso ela chegou nessa condição. Ela era livre para fazer as escolhas à mesa, mas ela chegou a essa condição. Então, esse tempo de liberdade, de respeitar, o que você gosta, e vamos fazer aqui um cardápio, passou. Agora é prescrição. Agora nós estamos na patologia, então nós já detectamos, nós estamos na patologia. Infelizmente é assim. A única coisa que a gente pode fazer e vai ajudar muito o paciente é o segundo ponto, que é a gente descobrir os motivos, junto com o paciente, identificar os motivos que levam ele àquele comportamento. Por exemplo, no caso das mulheres. Hoje nós vamos falar bastante das mulheres, porque a maioria dos textos dos especialistas de nutrição, principalmente nutrição comportamental, identificam 9 mulheres para um homem com o transtorno ligado à imagem corporal. Então, assim, os homens gostam muito da força, então a gente identifica mais homens vigoréxicos do que mulheres. Porém, os transtornos ligados à imagem, à beleza, ao corpo ideal, à forma ideal, à conduta ideal, e sem ansiedade, e sem desespero, e sem pânico, é muito complexo. Porque as mulheres são exigidas, veja o exemplo que essa autora dá, de séculos, de décadas, de tempos agora muito presentes, que se exige um corpo maravilhoso, uma beleza cuidada e cuidadosamente estabelecida por um padrão aí midiático ou por padrão sociais e culturais. Então, assim, as mulheres, de tempos em tempos, estão sendo sempre submetidas a novas posturas e a novos ensejos, né? Então, por exemplo, lá na cultura oriental, muito antiga e tal, se exigia da mulher, lá no Japão, por exemplo, que ela calçasse sapatos bem pequenos e os seus pés ficavam deformados, porque não era para crescer o pé, era para ter o pé bem pequeno, porque isso era sinônimo de beleza. Atualmente, essas regras, elas não aliviaram sob o ponto de vista concreto. Ou melhor, elas aliviaram sob o ponto de vista concreto. Então, não se põe um sapato apertado mais. Visa-se conforto. No entanto, é subjetiva agora a cobrança. Então, lá na cultura oriental, se cobrava concretamente. Lá na cultura de 100 anos atrás, se cobrava mulheres de cintura bem fina. Então, como fazia? Punha espartilhos. Então, eram coisas concretas. Mas é muito desconfortável, as pessoas não conseguem respirar. Então, vamos mudar para cinta elástica. Depois vamos mudar para um cinto na cintura. Então, assim, as cobranças são gradativas, o tempo vai passando e vai se reconhecendo dificuldades, mas não vai se reconhecendo que as pessoas são convidadas, subjetivamente, a maltratar seus corpos. Então, atualmente, nós gostamos que as pessoas sejam respeitadas na sua diferença, na sua condição, que sejam respeitadas na sua sexualidade. Ok, tudo muito bonito, né? Mas nem assim há reconhecimento de que algumas regras de beleza e de conduta ligadas ao corpo vão facilitar a vida das pessoas. Ao contrário, algumas são extremamente cruéis e maltratam. Então, práticas de beleza, procedimentos na face, no corpo, ou de restrição de dietas de regimes muito restritivos. Então, é preciso localizar o problema, o motivo que desencadeia o problema. Então, no item 3, está dizendo assim, olha, então, para a gente começar, porque nós precisamos orientar a nossa prática, então, para a gente começar, a gente tem que localizar como? Por meio da conversa. Professora, mas eu sou nutricionista, eu só quero saber o que a pessoa come. Pois é, se você não entender que essa pessoa tem um entorno em volta dela, que ela tem emoções, que ela tem sentimentos que vão desencadear aquele comportamento, nem assim vai dar para você tratar essa pessoa. Se você não... Você pode ser muito técnico, muito craque em fazer um cardápio, em propor mudanças, em propor práticas de exercício, e tantos... copos de água por dia, ok,
Isso é tua tarefa, tá certo isso. Mas é preciso entender que na condução desse comportamento, por exemplo, a pessoa não identifica se ela tem fome ou se ela não tem. Ela não consegue reconhecer isso. Então, ela não consegue reconhecer também, por exemplo, se esse sentimento está ligado a medo, está ligado ao medo relacionado com a comida, ou está ligado a sua condição do cotidiano familiar, do convívio familiar, ou se ela está reconhecendo algum tipo de prazer, algum tipo de desprazer, ou se ela identifica que ela está descontrolada ou que ela não está, porque isso ajuda a compor a nossa proposta de ação. Então, a gente tem que saber como é que ela está lidando com isso. Por exemplo, se ela der sinais de que ela é uma pessoa extremamente ansiosa, então, nós vamos sugerir o acompanhamento psiquiátrico e nós vamos querer saber o que é que acontece com ela que desencadeia essa ansiedade, que desencadeia essa situação. Às vezes, a gente atende pessoas que vêm procurar a gente lá na clínica de psicologia porque são ansiosas. São ansiosas. Então, a gente não precisa ir direto no ponto da ansiedade, mas a gente pode pedir para ela contar como é que são as relações dela, né, familiares. Por exemplo, eu tenho uma cliente que ela faz tratamento psiquiátrico para ansiedade. E ela descobriu que a ansiedade dela tem muito a ver com um problema cardíaco que ela tem. Então, a corrente sanguínea dela está tudo bem, tá com os batimentos, a pressão está controlada, mas se ela teve alguma conduta durante o dia que aumentou algum tipo de ingesta, por exemplo, ela comeu uma coisa que tinha lá um pouquinho mais de sal, como ela está tomando medicamento para pressão alta, tá tudo bem, ela está tomando, então tudo bem. Só que daí, quando ela dorme, às vezes ela acorda em crise. Então não aconteceu nada, ela estava dormindo, ela acorda, o coração dela está super acelerado, e ela fica se sentindo amedrontada, que o coração vai ter uma coisa, aí ela tem uma crise de ansiedade. E é, assim, coisa de meia hora, 1 hora antes do café da manhã. Então, primeiro ela precisa tratar aquela crise, precisa se recuperar, porque se ela senta daquele jeito à mesa, ela faz um café da manhã todo alterado. Então, ela já aprendeu que se ela tiver essa crise, sem ter acontecido nada, ela estava dormindo, ela às vezes não se lembra nem do sonho que ela sonhou quando ela estava dormindo, e ela acorda em crise, então é desaconselhável que ela faça a toalete dela e se sente à mesa. Então, ela está sendo instruída a fazer a sua toalete demoradamente, descansadamente, calmamente, embaixo do chuveiro, né? Então, aí ela aumenta o tempo de banho, ela aumenta para ela ir se acalmando, para ela não sentar à mesa sob o efeito da ansiedade. Então, muitos pacientes, quando ouvem isso dos seus nutricionistas, descobrem que é uma grande surpresa. Descobrem que, puxa, eu nunca tinha pensado nisso antes. Eu estava desatenta para minhas experiências, desatenta para minhas expressões, para minhas sensações. Então, a pessoa não consegue identificar isso. E ela vai passar a identificar quando o profissional sugerir para ela atenção nesse ponto. Então, ele vai falar para ela, olha, agora você teve essa crise, seu cardiologista já te medicou, seu psiquiatra já te medicou, então você deve se comportar dessa maneira. Passada a crise, aí sentar-se à mesa. Durante a crise eu tenho vontade de comer alguma coisa. Então, você pode, como nutricionista, por exemplo, sugerir, beba um copo de água com bastante gelo, lentamente, nunca rapidamente. Porque tudo, corra, vai rápido, toma uma água gelada. Não, ela vai ficar tão desesperada. Não,
Se a água estiver bem gelada, ela nem vai conseguir tomar rápido. Então, lentamente. Lentamente. Por quê? Porque ela precisa voltar ao seu estado original e daí se sentar à mesa. Não é meio lógico isso? Parece meio lógico, né? Só que é ilógico quando a gente está sob o efeito do transtorno. E a pessoa não vai saber o que fazer. Então, por isso, o nutricionista é fundamental nesse combinado, nessa maneira de estabelecer qual é a regra que se vai ter. Ah, mas a gente tem que falar assim, mas não parece que se a gente ficar perguntando de sentimento, de emoção, que é uma tarefa do psicólogo? Pois é, a tarefa do psicólogo é tratar isso, depois a gente vai falar sobre linhas, a gente vai demonstrar aqui algumas coisas sobre as linhas de trabalho, que é bom você conhecer, para você saber cada caso, que tipo de indicação você faria. Mas sim, a Bucarete está falando aqui no texto, esse texto bonitinho que eu recomendo, eu sou do papel, né, gente, eu gosto de recomendar o livro para vocês, acho que valeria a pena de vocês lerem. A Bucarete está dizendo assim, olha, evidente que tratamento dos sentimentos, dos conflitos, dos afetos, são os psicólogos que estão habilitados a fazer, mas aqui você está numa proposta prática de lidar concretamente com os problemas. Então, você precisa identificar se essa pessoa tem uma crise que nem essa minha paciente, de ansiedade, e, ao mesmo tempo, reclama de ganho de peso. Provavelmente, ela está desencadeada pela crise de ansiedade, ingerindo mais alimentos. Então, ela não teria episódio de compulsão se ela não se sentasse à mesa todo o tempo ansiosa. Se primeiro ela identificasse a ansiedade, como ela tem feito atualmente, e a gente está muito feliz com essa paciente, porque ela já está tão craque em identificar isso, que ela já até teve, que ela já até eliminou o peso. Então, está dando certo. Para ela, está funcionando. Você vai ter que fazer sugestões para o seu paciente para ver se isso vai funcionar para ele também. Porque em algumas situações, cada caso é um caso, né? Principalmente a anorexia, que a pessoa vai se negar aos alimentos de uma forma geral, porque ela quer perder peso, pode ser que a conduta seja outra, né? Porque ela não vai ter uma crise de ansiedade para ela ter episódios. Então, você vai ter que ter uma outra proposta para o anoréxico, porque ele vai fazer longos períodos de jejum. Então, a ele vai ser restritivo ficar sem comer a cada 1 hora e meia. Então, por exemplo, e aí vocês vão ter muita dificuldade de convencê-lo que aquilo que ele comer a 1 hora, daqui 1 hora, não vai causar o efeito que ele pensa que vai causar. Então, assim, como esses sintomas são muito mais presentes em mulheres, e essas mulheres estão muito submetidas a essa compreensão de corpo ideal, então é preciso contextualizar toda essa condição. Então, é preciso considerar as questões sociais, psicológicas desse indivíduo, mas não tem problema você perguntar sobre as emoções dele. E você pedir para ele detalhar isso para você, porque você também não vai, então você tem que ter acompanhamento psicológico. De repente, essa pessoa é muito determinada e vai seguir exatamente o que você está propondo. E você vai acompanhar tudo isso. E isso acontece muito com os pacientes bem racionais, sabe? Pacientes que dizem, não, se você disser para eu fazer, fique tranquilo, eu vou fazer. Eu ponho aqui o despertador no meu telefone e é para comer o quê? É um quarto de uma maçã? Eu vou comer. É para comer 10 uvas? Pode deixar. Eu não como nem 9, nem 11. Eu como 10, porque você falou que era 10. Então, você vai ter paciente de todo tipo. Então, você tem que abraçar esse paciente, que é uma pérola, quando ele disser, não, você está falando, e você vai acompanhando. Se essas emoções, se esses sentimentos, se esses conflitos familiares, ou se esse isolamento, no caso dos adolescentes, começar a ficar acentuado, e ele não estiver cumprindo, aí sim você vai julgar, né, a necessidade de trabalhar. Os textos, a literatura de nutrição está sendo, assim, unânime em dizer, é preciso acompanhamento psiquiátrico e é preciso acompanhamento psicológico. Mas eu gosto que você julgue, porque você vai ser profissional que vai ter um alarme quando a pessoa tiver um excesso de preocupação com o corpo ideal.
você vai perceber que acontece mais nas mulheres do que nos homens. E você vai analisar junto com a pessoa o que ela está contando da família dela, o que ela está contando do trabalho dela, da escola, ou dos encontros que ela tem com pessoas, isso considerando que não vai ser, né, com uma vida, quando nós estivermos de volta ao convívio completo. Então, assim, para falar de episódios de compulsão dentro do quadro de anorexia e de bulimia, e se nós estivermos especificando exatamente os adolescentes, que é quando isso acontece, a gente pode priorizar, por exemplo, falar das meninas. Então, as meninas que vão nos procurar, algumas delas têm uma dificuldade muito grande de aceitação da mudança corporal, que aconteceu nos últimos 2 anos. Se ela tiver com 15, já aconteceu fortemente nos últimos 2 anos na vida dela. E algumas não aceitam de jeito nenhum as suas formas mais arredondadas, o crescimento do seu busto, o avantajamento das coxas e pernas, quer dizer, há uma modelação, né, há uma modelagem do corpo. Então, assim, essa mudança precisa de aceitação. Por quê? Tem outra saída? Não tem outra saída, a não ser a aceitação. Por isso que as jovens desenvolvem transtornos, quando não aceitam a sua condição. Mesmo assim, essa passagem sendo complexa, ela precisa de enfrentamento. Aí entra a indicação psicológica. Olha, estou vendo que você tem uma dificuldade de aceitar a forma que está o teu corpo. Se você tem uma contribuição grande em relação a essa forma avantajada, que são esses episódios de comer muito, esses ataques de comer, e aí vocês vão ser criativos em usar as palavras mais objetivas e mais claras. Então, assim, é preciso uma reflexão muito racional sobre quem é você e como você se comporta em relação aos outros. São os outros que determinam como você tem que ser, ou você quer ter domínio sobre isso? Então, assim, sempre com perguntas, e sempre com perguntas muito incisivas, muito diretas, não precisa de bronca, não precisa de briga, nada, mas tem que ser bem sérias e bem colocadas. Por exemplo, eu recebo lá no consultório as pessoas que já estão afetadas e que choram muito porque não se localizam em relação à demanda de amor, à demanda de relacionamento erótico, de sexualidade, e isso é um grande problema. Isso é um grande problema, porque na adolescência, os adolescentes, principalmente atualmente, eles estão gostando muito, mas de uma forma geral, eles já são assim, de se lançar ao experimento, de se lançar à experiência. Então, muitas vezes o adolescente está achando que, que legal, ter uma orientação homossexual ou homoafetiva, no entanto, ele está no momento de experimentar isso. Não quer dizer que ele necessariamente seja feliz com essa orientação, com essa experiência. Então, ele precisa de tempo para ele. Então, essas mudanças corporais, que muitas meninas identificam rapidamente, podem ser traumáticas, a gente diz, né? Podem ser muito acentuadas, e a pessoa pode sofrer muito, né? Com a dificuldade de mudança dessas formas. E como há uma cobrança muito grande das pessoas que estão à volta, essa jovem pode ter muita confiança no nutricionista, quando começa a explicar para o nutricionista que tem que tomar decisões sozinhas, e às vezes gostaria até de preparar a sua comida sozinha. E é bom que os pais vão se separando, né? A figura parental, a pessoa que cuida desses jovens, vão se afastando, dizendo, olha, ok, faça, né, o que você acha. Só que o excesso é que é o problema, lembra? Então, assim, nós vamos sugerir, olha, se você quer preparar a sua alimentação, ok, mas tome cuidado, porque você precisa de ser instruída a respeito do que é mais nutritivo, do que é mais adequado a você. Então, assim, por causa dessas demandas, essas pessoas podem ser muito críticas e muito severas com o próprio corpo. E eles nem sempre conseguem identificar esses sentimentos. Então, aqui, vamos dar um exemplo do que a autora traz de caso clínico. Desculpa, gente, eu estou sendo interrompida aqui, só um minuto. Ai, foi muito. Vou fazer um minuto aqui de
Vou sair da tela aqui, 1 minuto, eu já venho, tá? Só um pouquinho, por favor. É 1h30, falou, né? 1h30, né? Daqui a pouco, daqui mais meia hora, você olha, então, o seu tiro e olha. Ai, desculpa, fui interrompida aqui. Então, voltando, ó, o texto apresenta esse caso aqui, que é um caso antigo, porque o texto ele foi publicado, eu tenho uma edição nova, mas ele é um caso, ele é um texto já de pesquisas mais antigas. Se bem que as práticas não se alteraram muito, assim, a gente está lendo artigos novos sobre pesquisa de práticas e de métodos assertivos na nutrição, em compartilhamento com os psicólogos e nutricionistas, mas os casos são muito típicos. Esse aqui foi escolhido para conversar com vocês, porque ele é bem referencial. Eu mesma, que atendo poucos casos clínicos de anorexia, tenho pouca experiência de atender, porque, em geral, já estão em clínicas médicas, né, e eu tenho um consultório separado de uma clínica médica, então, já atendi pessoas assim, que já estavam na indicação. Eu atendi meninas entre 12, porque eu atendo crianças de 9 a 11, já atendi meninas de 12 anos, meninas de 11 anos, por causa da minha faixa etária de preferência de atendimento e de especialidade. Então, assim, já aconteceu comigo, que tenho menos experiência do que outros profissionais que trabalham só com transtornos. Então, esse caso, ele, pela tipificação, pela frequência com que ele aparece, vocês vão ver como ele é bem descritivo. Quando a pessoa traz a criança, o jovem, e ela vai narrando, ela vai dando o exemplo, você vai percebendo na descrição da pessoa como a pessoa está... como ela vai detalhando o caso clínico, como ela vai descrevendo o transtorno. Então, um nome fictício, Guta, de 16 anos, severamente emagrecida, com complicações clínicas em função do baixo peso, não aceitava internação, e nem o médico e nem o psicólogo. E sempre se recusava a participar de terapias em grupo, e dizia, vocês não entendem que não adianta nada disso. Vocês não entendem o que está acontecendo comigo, vocês não estão sabendo nada, eu só quero ser magra como a Cindy Crawford. Cindy Crawford, para quem não conheceu, foi uma modelo muito famosa, muito, muito bonita, bonita, já é uma senhora, mas é bonita até hoje, com aquelas características de modelo, fotográfica e tal. Para aquela época, final da década de 80 e 90, aquele padrão esguio de muita magreza, né, nos desfiles, e, enfim, ela é uma mulher muito bonita. Essa menina considerava essa modelo linda, como uma rainha, ó, a frase dela, né, famosa e rica. Quer dizer, então ela desejava ser bem-sucedida e desejava ser magra. Então, não tinha a ver só com a alimentação, concordo? Tinha a ver com um estilo, com um jeito, com um modo de viver, que ela provavelmente fantasiou a respeito dessa celebridade ou desse ideal de vida. Então, a mãe da paciente descreveu bem como ela era. Então, a menina nasceu, a partir do momento que ela nasceu, eu gostaria que ela fizesse tudo que eu não fiz na vida, que ela conseguisse tudo que eu não consegui, que ela fosse tudo aquilo que eu não consegui ser.
primeiro já um campo de expectativa em cima dessa garota. E aí ela relatou que a menina era dócil, boa aluna, educada, obediente, até 13 anos. Que a partir dos 13, ela começou a se preocupar demais com dietas, com regimes, restringindo muito os alimentos, não se alimentando e até entrou em anorexia. Aí, olha a última frase da mãe. Ficou feia, com penugem no rosto e quase sem cabelo. Quer dizer, então ela entrou profundamente na anorexia e já estava com complicadores clínicos. É aí que a gente pensa, tá, recebi uma paciente assim, o que eu vou fazer? Então, ó, o nutricionista vai ter que considerar toda essa narrativa de sofrimento e toda essa realidade. E muitas vezes ele vai até sugerir tratamento psicológico para a família ou para aquele membro da família, porque uma mãe que quer que a filha realize tudo o que ela não conseguiu realizar, coloca as expectativas muito altas sobre a pessoa, né? Concorda? Então, muitas vezes a família, para conseguir ajudar o paciente na recuperação desse transtorno, precisa entender, precisa apoiar, colaborar com o nutricionista, com os profissionais, precisa estar disponível a fazer tudo que for possível fazer. Então, é muito indicado que o profissional passe pelo menos por essas duas fases. Tá? Isso já é uma prática para muitos profissionais atuantes que estão seguindo as sugestões desses autores especializados. Então, vai acontecer, em relação à família, uma primeira fase que deve ser fundamental e que todos os nutricionistas devem cumprir. É sugestão de quem já está trabalhando há muito tempo e que precisa da participação da família. Então, o nutricionista deve informar, por isso chama fase informativa. Então, ele deve informar a família com informações básicas sobre a doença, como é a doença, sobre o tratamento, sobre a importância da participação dos membros nas sessões de apoio familiar. A essa altura, como nós estamos com redes muito informativas, né? Como as pessoas vêm falar conosco desconfiadas já que o filho tem tal e tal coisa, essas pessoas já leram muito a respeito. Então, aqui eu já incluiria uma discussão importante sobre essas quebras de notícias ou de informações que não são adequadas. Aqui é uma tarefa de vocês. Olha, tem um levantamento, tem blogueiros falando não sei o que, eu gostaria que você ouvisse o que eu tenho a dizer sobre isso. E aí você vai colocando todos os problemas relacionados à identificação dessa doença. Vamos supor que você localizou que essa pessoa está vivendo muita ansiedade por causa da compreensão da observação de ortorexia. Então, ela não é uma pessoa desinformada, ela vai chegar sabendo tudo que ela quer conversar com você. Então, por isso, é preciso ficar atento que tudo que essa pessoa vai comer já vai ser bem preparado, já vai ser cuidadosamente estudado e tal. O problema é fazer isso em excesso, então é preciso desenvolver nessa pessoa confiança nas escolhas dos alimentos que ela fez. Então, o nutricionista deve trabalhar na direção de capacitar os indivíduos a se comunicarem em família. Por exemplo, quer ver uma coisa que eu acho super danosa, e eu tenho falado isso com muita constância, e penso isso como pessoa, e penso isso como profissional. Atualmente, como as pessoas se preocupam muito com o peso ideal, com o corpo e etc., você pode fazer uma mesa muito posta e saudável, bem arrumada e saudável, e quando as pessoas se sentam, isso acontece em família, com 2 pessoas, com um grupo pequeno, né, quer dizer, com 4 pessoas, com famílias maiores, com almoço de domingo, isso acontece com muita frequência e deveria ser um ponto importante que os nutricionistas deviam combater. Que quando está posta a mesa, as pessoas sentam e começam a falar das calorias.
e das coisas que engordam, e de dieta, e que não devia comer, e que, olha, cuidado, você não pode comer isso. Ou então o contrário. Por exemplo, olha, você que não gosta muito de comer de tudo, pode comer porque a nutricionista falou que era para fazer essa receita e essa só tem 80 calorias por colherada e não sei o que, não sei o que. Oi? Quer dizer, você traz o problema junto com a solução. Só que a solução, ela fica menor do que o problema. Você foi procurar ajuda. Você preparou. Pronto, o nutricionista tem que dizer, olha, tem assuntos que são proibidos conversar à mesa. Por exemplo, nós não vamos conversar quanto tem cada caloria, cada colherada, cada... Não. Por quê? Porque se está à mesa é porque nós podemos comer. Porque essa família vai ser convocada a não colocar coisas que não podem ser comidas na mesa. Vai ser convocada a uma nova lista de compras, a uma nova organização dos alimentos. Então, já tem um cardápio preparado. Então, é preciso desenvolver a capacidade de comunicação, o respeito por quem está com esse transtorno. Essa família virou nosso paciente também, porque é a família inteira que precisa de ajuda. E é preciso um aprendizado aí, na linguagem que vai se usar na mesa. Então, mas eu vou ter que dizer isso para as famílias? Eu vou ter que dizer isso para o paciente? Sim, você vai dizer, olha, nós vamos ter novas condutas com os alimentos, novas condutas com o nosso comportamento, novas condutas de linguagem. É proibido falar sobre isso? Vou dar um exemplo dentro da área de psicologia. Por exemplo, alguém pode vir fazer terapia, acompanhamento, porque perdeu uma pessoa importante, porque está de luto. Então, a gente pode acompanhar essa pessoa quase em silêncio, quando ela está em luto agudo. Quando ela sepultou alguém, ela está muito triste agora. Então, em geral, os psicólogos acompanham essa pessoa, estão... Mas já passou a dor aguda dessa pessoa que está em luto. Então, a gente vai dizer, olha, então agora você vai começar a se levantar, a se sentar à mesa com sua família. Então, qual é o assunto que a gente não deve falar com essa pessoa quando ela ficou 2 semanas deitada, chorando, sem querer conversar com ninguém, vivenciando, elaborando aquela ausência, aquele luto dela? Qual é o assunto que a gente não deve falar? É o assunto sobre aquele morto. Porque se ela sentar à mesa e a gente disser, olha, como essa lasanha que eu fiz, fulano gostava tanto e tal, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai chorar. E ela vai ter uma crise e ela não vai querer almoçar, porque é justamente na hora que ela ia almoçar. Come essa carne, porque fulana gostava tanto. Eu fiz para te relembrar. Bom, o que a gente deve conversar? Não sei. Então a gente pode ficar em silêncio. E a gente respeita o tempo da pessoa. Por que a gente tem que ficar super ansioso de ter que conversar com a pessoa quando ela está saindo 2 semanas, né, de 2 semanas de sepultar o amor da vida dela, de sepultar um filho, porque agora sim você vai ter uma nova vida, agora você vai... Não, podemos ficar em silêncio. Nossa cultura lida mal, né, com o luto do outro. O outro quer ficar quieto, tá bem. Quer conversar sobre coisas do dia a dia? Quer conversar sobre o tempo? Tá nublado? Tá chovendo? Tá frio? Ele é muito útil esse assunto, né? Para aquele momento. Então, vamos lá fora tomar um sol, vamos lá fora dar uma volta no quintal, no pátio do prédio, vamos comigo ao supermercado, pega suas máscaras, pega suas coisas. Então, assim, por que a gente tem que tematizar exatamente o núcleo do conflito, o núcleo da dor? Então, assim, é preciso aprendizado, novas possibilidades. Assim é também com a comida. Nós estamos tratando um transtorno. Sentou à mesa, vamos reviver o transtorno? Olha, a tua nutricionista falou que é para comer desse jeito. Não, simplesmente põe e estão seguindo. Fique tranquilo. Pronto, já estão seguindo. Não precisa rever isso toda hora, porque isso vai incomodar as pessoas. Vai deixar as pessoas muito... preocupadas e muito irritadas. Por exemplo, a anorexia é uma mente grave e difícil,
Porque a pessoa justamente não quer comer para não ganhar peso. Então, ela vai comer bem pouquinho. Então, a frase bem pouquinho não deve nunca ser dita na mesa. Você comeu bem pouquinho. Você comeu... Porque você só está reforçando que a pessoa comeu bem pouquinho. Então, assim, como tem que ser o prato daquele cardápio sugerido? Olha, temos que pôr aqui, né? Às vezes, o papel de sugestão do nutricionista está sobre a mesa. Pronto, o nutricionista já está presente. Não precisa ficar relembrando, olha, ele falou, olha, ela falou e tal. Veja. Ó, tocou de novo o despertador. Agora é a hora de você comer a gelatina. Ó, pronto. Pronto. Responsabilidade e compromisso. Compromisso. Sem ficar com aquela exigência. Porque a exigência é que incomoda, né? Já está acontecendo, né? Olha, tocou o despertador. É água. Tocou o despertador. Agora é a primeira refeição importante. Vamos lá, ó, pegue seu prato para montar aqui, conforme foi sugerido. Ah, mas você fez assim, sim, tá tudo dentro do que foi feito. Ou você vai fazer, ok, os ingredientes estão aqui. Então, assim, é preciso compreensão, é preciso aprendizado. Quem é que sugere isso? Quem é que determina? Vocês. Porque é preciso estabelecer vínculos afetivos. Ok, nós da psicologia vamos sugerir isso. Mas vocês vão ter que ser bem determinados, bem organizados. Aí passamos para a segunda fase, que ainda envolve a família. Então, que é a fase que eu estou chamando de aprofundamento. Porque agora as pessoas já sabem, as pessoas já foram instruídas, já houve mudança no cardápio, já houve mudança na lista de compras, já houve mudança no manuseio dos alimentos, já começamos aquela semana da primeira consulta com o nutricionista, já marcou seu acompanhamento psicológico, já marcou o psiquiátrico, quer dizer, a pessoa vai fazendo tudo o que vocês sugeriram. Então, aquele indivíduo não vai poder ser visto só uma vez, e depois daqui a 6 meses ele vai voltar baseado nas instruções que você deu, cobrando resultados que você supostamente não falou que ia acontecer. Porque você deu uma sugestão e você precisa conferir semana que vem se ele fez. E na outra semana se ele fez. E na outra também. Ah, mas esse tratamento vai ficar muito caro, toda vez eu vou cobrar a sessão dele, o encontro com ele? Pois é. Se você estiver trabalhando numa clínica, vai ter lá um procedimento. Pode ser que você venha e passa pelo nutricionista, daqui uma semana você volta e tem o retorno. Então, você ganha uma sessão incluindo o retorno, como a maioria dos agentes de saúde trabalham. Depois, você vai ver esse paciente todas as semanas e vai cobrar 2 vezes. Então, você pode calcular, ou você vai cobrar uma sessão mais barata com menos tempo e vai diluir essa sessão no mês, e daí você vai encontrar essa pessoa por 20 minutos, uma vez por semana, e aí você tem que controlar isso na agenda. Por quê? Porque você precisa estar atento. Você não pode fazer esse paciente nem essa família se sentir impotente diante do tratamento. Ele tem que dizer como é que ele se sentiu em relação àquele cardápio inicial. E ele vai ficar muito incentivado. Vamos supor que seja um paciente que queira perder peso. E você já sugeriu coisas para ele. Eu tenho uma amiga que é nutricionista que ela gosta muito, quando a pessoa vai passar com ela pela primeira vez, ela gosta de dar uma tabuleta para essa pessoa que está na sala de espera, assim, já antes do horário dela. E ela tem uma fichinha que ela preenche, que a pessoa preenche, de coisas que a pessoa ama comer. Assim, tudo que você ama comer. Aí a pessoa deve enumerar. Tudo que você, ok, gosta, mas não come sempre. Ou come, mas não sei direito como que é o nome da coluna lá. Mas assim, a pessoa come, mas não passaria a vida sem comer aquilo. E aquilo que a pessoa odeia. Tudo que eu mais odeio. Aí tem lá a distribuição dos grupos de alimento para a pessoa poder preencher. E quando a pessoa entra, ela entrega essa fichinha para a nutricionista. Então, de cara, a nutricionista já tem assunto para falar com aquela pessoa.
Então, tem pessoas que dizem, eu amo comer chocolate. Daí ela põe lá no topo da lista. Eu amo comer pão. Eu amo comer não sei o quê. Eu amo. Então, tem que, em geral, se for para perder peso, a minha amiga nutricionista, ela diz que essa lista é a maior, que a pessoa gosta mais, e a gente tem que localizar, se for para perder peso, o que a gente tem que substituir ou pedir para mudar a quantidade e poder introduzir outras coisas que ela não vai sentir tanta falta. Então, assim, é preciso lidar com essa sensação de que, não vou conseguir. Porque até o profissional fica também se sentindo assim. Então, tanto o paciente quanto a família precisa ser conscientizada que nós estamos diante de uma doença, isso até nós já falamos, mas vamos repetir, porque a autora repete isso como sendo um tema de ênfase, é preciso dar atenção para isso. E a família deve ser sempre alertada da necessidade da mudança de comportamento e como o comportamento vai ser bem-vindo. Então, isso aqui é aprofundamento, uma fase de aprofundamento. Só que se esse paciente veio uma vez e só vai voltar daqui a 6 meses, não teve essa fase de aprofundamento. Então, assim, tem a fase informativa, que é muito importante, e ela continua sendo informativa à medida que esse paciente vem vindo. E ele vem vindo e você passa, depois de semana após semana, durante 1 mês ou 2, e daí você passa para 15 dias, e daí para uma vez por mês. Então, não é um acompanhamento absolutamente solto. Ao contrário, é monitorado. Monitorado, esse é o termo. Né? Então, é o profissional da nutrição que vai ajustar essa conversa, ajustar esse planejamento, ajustar essa reflexão em torno do que tem que ser retirado, do que tem que ser acrescentado, e também, muitas vezes, da alimentação deixar de ser o foco dos conflitos e passar a ser uma aliada. Então, a família precisa localizar quando ela reflete sobre a alimentação e quando todo o tempo as conversas e as brigas e os conflitos estão em torno da alimentação. Às vezes os conflitos são pessoais, às vezes são de irritação de uma pessoa com a outra da família, e isso precisa ser tratado, e não exatamente ser usado como subterfúgio, onde a pessoa vai se localizar e vai usar por prazer a comida, porque ela está entristecida por causa de uma briga familiar. Eu preciso de comer uma coisa que me deixa feliz, porque a minha vida é muito triste. Não, é péssimo isso. Não, a gente come e não pode usar a comida, porque a comida não é afeto. A comida, ela pode ocupar um espaço de afeição. Mas é preciso estar claro na cabeça da pessoa que a comida não é afeto. Ela pode ser usada como afeto. Ela pode ser usada como um desencadeador de ausências e carências que a pessoa tem. Isso a pessoa tem que reconhecer. E o nutricionista pode conversar com a pessoa sobre isso. E dizer muito claramente, olha, se você estiver fazendo o uso da sua comida para você se sentir bem na sua família, você está deslocando a sua atenção e prejudicando você. Então, os conflitos familiares têm que ser tratados, têm que ser identificados. As sensações, os sentimentos, as percepções. Quando a gente fala isso, até no consultório de psicologia, muitas pessoas que eu não sou terapeuta familiar, mas quando as pessoas vêm e trazem seus companheiros, ou quando querem conversar, eu observo muito isso nas sessões dos pais, quando os pais trazem seus filhos, adolescentes, né, que na sessão deles eles têm que estar bem integrados, porque a gente não faz terapia familiar, e se eles tiverem conflitos e brigas na nossa frente, não é o lugar. Então, eles precisam lidar com isso. Quando eu enfrento esses pais e digo, olha, desculpe, isso tem que ser tratado entre vocês. Vocês têm a oportunidade de falar sobre isso se quiserem agora, né? Porque é a sessão de vocês. Mas não necessariamente resolver esse problema agora, né? Então, é preciso perceber, ouvir o outro, né? A pessoa que tem transtorno e que é muito compulsiva, por exemplo, alguns membros da família resolvem brigar com essa pessoa bem na hora que ela está comendo.
Então, é a hora que vai se acentuar isso. E pergunta, o que você sente em relação à comida? Porque o nutricionista falou que é para conversar sobre os sentimentos. Mas na hora da comida, nem sempre é o melhor momento, porque é a hora que pode estabelecer os conflitos. Então, assim, a pessoa que tem o transtorno vai falar a respeito e nem sempre os outros estão menos ansiosos para ouvir. E interrompem, muitos pacientes contam, não dá para conversar na minha família. Que eles me perguntam como eu estou me sentindo, mas quando eu vou dizer, eles me interrompem. Ah, porque você é assim, porque você... A pessoa nem terminou de falar. Então, quando você, nutricionista, ou eu, da psicologia, falo para as pessoas, olha, se você perguntar, você vai ter que ouvir até o final. A pessoa leva um susto, porque ela acha que ela ouve. Mas ela é tão ansiosa que ela interrompe o paciente e não deixa a pessoa falar até o final. Aí você diz, olha, vamos conversar sério aqui. Aí a pessoa diz, não, mas eu pergunto o que ele sente. Então, vamos conversar sério. Você tenta de novo. Então, você é profissional que está tentando conversar com aquela mãe ou com aquele pai. E ele está dando sinais de como ele faz com o filho lá em casa. Que ele nem ouve você que é profissional, quanto mais o que está transtornado lá em casa. Então, às vezes, a gente tem que ser... Eu não gosto de ser grosseira, eu cuido para não ser. Mas a gente tem que dizer, então, olha, tá vendo? Seu filho, eu falo assim porque eles são adolescentes e, às vezes, os pais que trouxeram, né? O seu filho, ele me falou mesmo que ele tenta conversar com você e você, às vezes, o interrompe. É isso mesmo? Aí a pessoa diz, ai, ele falou isso? Eu falo, né, às vezes, olha, eu estava tentando te dizer e eu percebi que você me interrompeu. Será que não é uma ansiedade tua muito maior do que a dele? A pessoa leva um susto, gente. Não raro as pessoas choram muito. Então, se um familiar começar a chorar na sua frente quando você, nutricionista, está instruindo, você diz, olha, isso é uma instrução, aqui você fique à vontade para você seguir, ou não, deixa a pessoa livre. E se ela foi lá, é porque ela quer seguir as suas instruções. E ela só precisa ficar atenta a esse tipo de sentimento. E você, de percepção das coisas como ela vê o mundo. Né? Então, assim, claro, vocês vão ficar preocupados. Ah, mas as pessoas vão ter reações emocionais na sessão. Bom, a sua área é uma área que mexe com coisas muito delicadas das pessoas, com coisas muito profundas das pessoas. Então, é preciso atenção para essas delicadezas, digamos assim. Tá bem? É preciso certa disposição para lidar com os afetos das pessoas. Bom, detectado o problema, vamos para uma prática que você vai ter que ter de instruir o seu paciente a procurar um psicólogo. Claro que se você disser, olha, procura um psicólogo, você fez o que tinha que ser feito, mas você não fez com certo aprofundamento, que você pode fazer. Então, por exemplo, as linhas de psicologia são muitas. É como na medicina, você procura um médico especialista em, né? Então, especialista em estômago, especialista em rim, especialista no coração. Então, você procura um médico daquele tipo. Mas você poderia procurar um clínico, e o clínico vai dizer para você o que fazer. Então, o psicólogo seria esse clínico. Se você disser, procure um psicólogo, você está dizendo, procure um clínico de psicologia. Então, você não está dizendo qual clínico procurar. E aqui tem sugestões de linhas. Eu pus 4 linhas, a última é a minha que eu trabalho, mas só para vocês conhecerem, tá? Então, assim, quando a gente diz, olha, procure um psicólogo da linha comportamental, a gente está dizendo que a proposta é de controle de comportamento. Então, se você detectou que o seu paciente precisa controle de comportamento, você pode sugerir a linha chamada TCC, que não é o trabalho de final de curso, que é terapia cognitiva comportamental. Cognitiva porque faz o indivíduo pensar a respeito, e comportamental faz ele reconhecer o comportamento. Então, aquele psicólogo não vai trabalhar com ele conversando sobre o passado, sobre sua mãe, não, vai conversar sobre o comportamento atual,
que você faz e o que você poderia fazer. O que você está impedido de fazer e o que você deve fazer. Não é o que você pode, é o que você deve fazer. E isso envolve todas as reações corporais que o indivíduo tem. Então, por isso, ela é tão bem-vinda ao campo da nutrição. E ela é a primeira especialidade de psicologia sugerida, porque tem a ver com o comportamento, tem a ver com controle desse comportamento. Então, por exemplo, o que o bulímico faz que a gente quer mudar? O bulímico provoca vômito autoinduzido, porque ele comeu grande quantidade. Então, ele comeu e bebeu grande quantidade. Ele vai, faz de conta, pôr o dedo na garganta e vai vomitar. Alguns voltam e querem comer mais. E conseguem, porque vomitaram. Então, ao bulímico, vai ser sugerido que ele não ingira líquidos. Ah, como? Se as pessoas têm que tomar 2 litros de água por dia. Pois é. Nós vamos ter que diminuir esse líquido. Então, como é que a gente vai fazer? Olha, não vai tomar líquido durante a comida. Ah, mas eu não consigo, tá? Pois é. Então, para você conseguir, nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, você nem vai pôr o líquido na mesa. Mas você tem muita dificuldade, então, nos primeiros dias, você pode colocar um copo americano com 1/4 de líquido, bem pouquinho, ou meio. E daí você vai molhar a sua boca. E daí você vai tirar da sua boca. Por quê? Porque o seu cérebro vai interpretar que você bebeu. Ah, mas eu não tenho controle. Bom, você veio para um tratamento. Se você veio para um tratamento, logo você vai ter que seguir as nossas instruções. Toda vez lembrando a pessoa. Ah, mas eu não consigo pôr só 1/4 de dedo, porque na minha família todo mundo põe o suco à mesa. Ah, o refrigerante. Bom, o refrigerante, tá banido. Então, esse nem pensar, tá? Parou. Ele não entra mais nessa casa. Ah, mas todo mundo gosta. Pois é, você está dentro de um tratamento de transtorno. Qual parte de doença que essa família não está entendendo? Ai, professora, minha senhora é muito radical. Bom, a turma de cognitivo comportamental é bem mais radical do que eu estou falando aqui. Bem mais. Bem. Então, assim, se o bulímico, ele vai vomitar com mais facilidade se ele tomar líquido, então ele tem que ser impedido de tomar líquido. Ou ele tem que almoçar e dizer para ele assim, olha, depois do seu almoço, 40 minutos, meia hora, aí você vai tomar 3/4 de copo de suco. Depois de tanto tempo. Por quê? Porque o cérebro dele vai começar a não necessitar mais. À medida, no começo vai ser difícil, mas depois ele vai se acostumar. Isso vai ser diluído durante o dia. Não pode ser tudo de uma vez. Ah, ele vai ter recaídas. Ok. Para isso, a gente vai ter outras sugestões de aprendizado de comportamento que nós vamos citar mais adiante. Ah, ele vai ter que ficar atento. Por isso que essa terapia chama cognitiva, porque é racional, é para pensar a respeito, é para planejar, é para organizar, e é para não ter o tipo de alimento à mão dentro de casa. Assim, absolutamente rígido. Ai, professora, pois é, passou a parte passou aquele momento da liberdade, do acompanhamento, de você esperar que o paciente tenha adesão. Não, agora é restrição, agora é prescrição do tratamento. Por isso que você tem que encontrar com esse paciente toda semana no início, e com a família, ou parte da família. Segunda linha sugerida, psicanálise. Então, você tem um paciente que é extremamente falante, e conta para você, e conta coisas do passado, e conta. Essa pessoa quer falar sobre as coisas dela. Então, há uma linha da psicologia que prioriza o discurso e a história do indivíduo. Essa linha chama psicanálise. Então, é mais indicado para esse paciente, principalmente os ortoréxicos, os vigoréxicos, que eles procurem análise. Eles vão conseguir falar sobre suas coisas e sobre as decisões inconscientes que eles tomam. Né? Então, por quê? Porque a gente tem uma força inconsciente, essa linha foi criada por Freud,
E Freud acreditava na força inconsciente que nós temos de tomada de decisão. Então, você vai reconhecer que talvez ele pudesse procurar análise, para ele poder não tomar decisões tão inconscientes, para isso vir mais à tona, para as tomadas de decisão vir mais à tona. Bom, psicodrama. Psicodrama é uma outra linha que eu pessoalmente acho sensacional, que usa técnicas de encenação das cenas cotidianas, da vida cotidiana. Então, assim, o psicodrama, o terapeuta sugere que a pessoa venha no consultório e venham pessoas da família para representar o que está acontecendo. E, às vezes, os terapeutas sugerem mudanças de papéis. Então, as pessoas começam a ver e se colocar concretamente na posição do outro. E essas cenas podem ser de situações que desencadeiam os transtornos, para poder se trabalhar os transtornos propriamente dito. E, às vezes, o terapeuta de psicodrama, ele faz terapia em grupo, com outras pessoas. Então, as sugestões de terapia em grupo é muito legal, porque daí as pessoas podem se colocar em situações muito parecidas com as vivências do cotidiano. Então, todas essas linhas aqui podem ser trabalhadas em grupo, com exceção da psicanálise, que é muito mais comum atendimento individual, mas a abordagem pode ser psicanalítica, de repente, na leitura de um grupo, e trabalhando-se em grupo, as pessoas vão procurar situações que são muito próprias para aquele quadro, para aquela situação. E, às vezes, aquelas pessoas no grupo têm os mesmos problemas. Em geral, é bom colocar pessoas que estão vivenciando os mesmos dramas, as mesmas situações. E aí, no grupo, facilita muito, as pessoas se ouvem, se identificam com o outro que está falando. E, por último, a abordagem centrada na pessoa é a abordagem que eu trabalho, que prioriza o aqui e o agora. Como é que a pessoa está aqui e agora? Ah, eu estou assim, tá, e como é que o que a gente vai fazer para resolver esses problemas que a gente está sentindo, que está reconhecendo? Ah, eu tenho problema com minha mãe, não sei o quê. Tá, o que a gente vai fazer? Que tomada de decisão nós vamos ter? Ah, minha mãe fez isso para mim uma época, tal, tá bem, ok, já fez. Tá. Então, a meta é a gente ser autônomo para lidar com isso, né, e buscar aceitação, o mais que a gente puder. Tá, você gostaria de conversar com sua mãe sobre isso? Ah, não sei, é muito difícil conversar. Tá, vale a pena voltar para esse assunto com a sua mãe? Você acha que melhora a sua relação? Melhoraria a sua relação? Ou ia espandongar de vez? Ah, não sei se ia espandongar, mas eu não acho que não vou falar, não. Bom, então a pessoa tem que analisar isso. O terapeuta, ele visa facilitar as descobertas dos pacientes. E é chamado também de psicologia humanista, tá? Que respeita o indivíduo na sua condição. E ajuda ele a assumir determinadas coisas que ele faz, que ele não tem, que ele é completamente impotente. Então, sempre buscando a vida plena, sempre buscando a autonomia. Tá bem? Alguma pergunta até aí sobre isso? Querem perguntar? Querem contribuir com alguma coisa? Tem duas outras sugestões que são muito importantes. A sugestão de terapia ocupacional, que muitas vezes o paciente tem baixa autoestima, e ela pode fazer terapia ocupacional, que é uma linha muito específica, uma graduação muito específica. Então, um terapeuta ocupacional vai sugerir trabalho manual, vai sugerir trabalhos para a mente, para a evolução, para desenvolver a criatividade e a mente, vai sugerir trabalhos com o corpo, né, que são, por exemplo, você pode sugerir, faça terapia ocupacional que envolva o seu corpo, por exemplo, dança, e a pessoa vai dizer, eu queria sempre dançar, dança de salão, mas é só em casal. Pois é, mas dança de salão pode ser, as escolas estão sugerindo, danças coreografadas, aí a pessoa vai se envolver com um grupo, vai fazer exercício porque vai dançar, vai treinar, vai fazer uma fantasia, vai aprender a mexer com
com objetos, porque cada um faz sua fantasia, vai se encontrar com esse grupo, vai sair passear com esse grupo, enfim, ela começa a desenvolver uma coisa que é para ocupar, passa a ser completamente terapêutico, né, e traz condição para esse paciente conversar sobre suas coisas, sobre seus conflitos com outras pessoas que enfrentam as mesmas dificuldades. Então, quando a gente fala assim, ele vai desenvolver a criatividade, ele vai mesmo, porque, olha, favorece a identificação, a maneira como que ela se identifica, favorece ela conversar sobre a imagem corporal que ela tem, as dificuldades que ela tem no dia a dia, favorece o encorajamento, a autoexpressão, proporciona atividades com cuidados corporais, que às vezes a pessoa não está fazendo terapia ocupacional, mas vai fazer alguma coisa para se ocupar. Por exemplo, cuidados com o corpo, com o rosto, com o cabelo, cursos de uso de produtos de maquiagem. Então, assim, hoje eu estou focando muito nas mulheres, mas os homens também são interessados nisso, né? Então, podem aprender a lidar com o corpo, a ter cuidados especiais, e isso pode incentivar a pessoa que não está querendo se olhar muito, né? Muitas vezes ela pode achar inútil, não tem problema, a gente diz, olha, ok, você pode achar que é inútil, mas isso faz parte do tratamento, e é bom você reconhecer você a si mesmo, e você vai passando essas sugestões durante a medida que vai acontecendo as sessões com essa pessoa. Então, os atendimentos em grupo, os atendimentos individuais, usos de objetos, bolinhas, bexigas, rolinhos de papel, colagem, dança com fitas, com objetos, práticas de trabalhos manuais, trabalhos com papel, coisas que envolvam, né, cuidados com os alimentos. Se a pessoa não for ortoréxica, mas quiser descobrir como é plantar comidinhas e ervas e tal, estou falando que por causa dos ortoréxicos, porque eles vão chegar já falando que eles têm uma horta, os ortoréxicos são tão preocupados de comer coisa saudável, né? Então, isso também envolve, e podem ser muito terapêuticos para outros tipos de transtorno. Tá? Nós tínhamos um grupo no ano passado de conversas sobre as nossas práticas no consultório, e a gente tinha uma sessão no treinamento de terapeutas que era os terapeutas se desenharem a si mesmos. Então, colocarem a sua figura numa tela, ou pintar, ou desenhar, então a gente ia variando isso. E o resultado era surpreendente, nós não somos artistas plásticos, mas a gente usava a arte na nossa formação. E é muito interessante, é muito envolvente, é muito gostoso trabalhar nessa linha. Então, isso proporcionaria, na terapia médica nutricional, duas fases. Uma que é aquela de informações nutricionais, e uma que é experimental. Você vai fazendo e aconselhando o seu paciente à tomada de decisão e a lidar com os outros profissionais e as sugestões dos outros profissionais. Por isso que é chamado de experimentação, ou de fase experimental. Aqui tem um resuminho da educacional, e aí tem um resuminho da experimental. Veja a experimental, ó. A educacional a gente já falou que é a parte informativa, né? E a experimental, aqui você pode separar os comportamentos do que é ligado aos alimentos do que é sentimentos e situações psicológicas especiais que o indivíduo tem. Incrementar essas mudanças de comportamento à medida que o paciente vem vindo, você vai sugerindo situações novas para ele. E vai monitorando o peso, e vai acompanhando se é perda ou se é aumento de peso. E vai sugerindo novas atitudes. E vai explicando, por exemplo, como tem que se comportar quando tiver que ir a uma festa, de forma nutricional, né? Como tem que se comportar, como ele vai se sentar à mesa, se ele vai sair de casa já alimentado, se ele vai chegar lá e vai cair de boca nos doces, então tem que dizer para ele, olha, seu comportamento é tal. Em geral, não restringir completamente é melhor. Alguns nutricionistas sugerem práticas semanais, né? Então, que o indivíduo vai ter aquele dia para comer determinadas coisas que ele não come, porém sem excessos, né?
Então, aqui, essas orientações são muito importantes. E, por último, nessa aula, e não menos importante, a sugestão de um nutricionista é muito legal, sob o ponto de vista psicológico, a gente faz como diário de acompanhamento, mas a sugestão de fazer um diário alimentar. Então, assim, lá no consultório a gente faz como um diário das emoções, então a pessoa tem que escrever quando ela tem dificuldade de falar para a gente, né? Então, o diário, ele é um diário individual, a pessoa vai fazer para ela, mas ele não é individual sob o ponto de vista do acompanhamento da prática alimentar. Então, você vai sugerir à pessoa que ela faça um diário que vai ser lido por ela e por você. Então, ela vai trazer no consultório, à medida que ela vem, e ela vai dizer como foi o dia, o que ela escreveu. Aí os adolescentes fazem 1000 piruetas com o diário deles. Eles compram, às vezes, um caderno universitário, e eles montam, põem figuras e tal. O adolescente tem tempo, né? Mas as pessoas vão dizer, eu não tenho tempo de escrever. Bom, elege um horário que você vai organizar seu dia e você vai anotar. Então, café da manhã, pode anotar os tipos de alimento, pode deixar uma coluna para as calorias, pode deixar uma coluna para o peso, pode deixar uma coluna para o dia de encontrar você, o nutricionista, pode deixar separado páginas que você vai escrever sobre suas emoções, ou pode pôr a ingesta e o tipo de emoção que a pessoa estava tendo. Isso vai ajudar a avaliar esse padrão de comportamento que o indivíduo tem, e esse hábito vai aparecer muito rapidamente, se a pessoa fizer direitinho, combinado com você. Então, pode ser no telefone, pode ser no computador, pode ser num papel, pode ser em folhas, pode ser numa agenda, enfim, a pessoa pode desenvolver do jeito que ela quiser, em forma de diário. É muito interessante, e quando você sugere que ela faça, já tem que sugerir que não é segredo para vocês dois. Então, é para você, profissional, e para ela. Então, é dela, mas você tem direito a olhar. Então, pode conter registro dos horários, do local, das refeições, do como foi preparado, de como, quem comprou, onde comprou, quanto tempo gastou, quanto dinheiro gastou também. Pode ser feitos os registros dos sentimentos, e o profissional deve incentivar o paciente a lidar e relacionar esses conflitos existentes, quer seja com a família, no seu trabalho, na interação pessoal. Quer dizer, é muita coisa para você sugerir para ele, e a pessoa vai decidir o que fazer, né? Então, por exemplo, esse diário vai virar uma espécie de documento da pessoa, documento que registra a simbologia do alimento para ela e a ligação dela com o nutricionista. Então, paciente e nutricionista estão ligados naquela tarefa de escrever tudo o que acontece. Não precisa ser um diário, uma redação enorme, basta ser lembretes e coisas que ele ingeriu e como ele estava quando ele ingeriu aquilo, como ele ficou, enfim, coisas curtas, simples, para vocês poderem olhar cada vez na sessão, quando a pessoa vier. Então, assim, sugere controle, disciplina, avaliação, de todos esses aspectos, inclusive psicológicos, ligados aos nutricionais, tá? Então, e deve ter também um espaço para o acompanhamento do peso do paciente, que, por sugestão dos especialistas, tem que se instruir o paciente a nunca pesar fora do consultório de vocês. Sempre pesar junto com vocês. Então, o que vai ser considerado? Olha, o peso que nós estamos anotando aqui é o teu peso. Não importa se você pesou em outro lugar, não é para pesar em outro lugar, porque vai dar diferença e você vai ficar confuso. Então, vale o do consultório, vale do teu consultório, vale da tua balança, que é precisa, que é bem organizadinho. Ok? Então, é isso. Eu acho que a sugestão mais legal que eu considero é a do diário. Vocês podem depois me dizer o que vocês acham. Semana que vem a gente vai começar a discutir os casos e a gente vai sugerir, para quem tiver alguma dificuldade, eu vou até o fim dessa semana colocar o Forms, e vocês vão entregando. O prazo é do dia 17 até o dia 25 de novembro, tá bom? Da entrega da AP3.
É isso. Alguém quer falar alguma coisa sobre as sugestões práticas? Não? Ninguém? Oi, Tá bem, professora. então eu vejo vocês. Oi, desculpa, pois não. Não, imagina. É rapidinho, é só que Pode falar. eu acho que é um assunto que, pelo menos para mim, eu vou ter que parar e digerir tudo isso, ler de novo, ler com calma, para fazer uma digestão de tudo isso, para pensar nas melhores maneiras de aplicação. Sei, porque é desafioso, né? É um belo, é um Desafiante. problema que é um belo desafio, né? Lógico que a gente não sabe na vida clínica o que vai acontecer no futuro, mas acho que a Uhum. gente saber ter o norte e saber como